Eu vou explicar de forma detalhada todos os tópicos apresentados no meu material sobre análise de projeto web do professor Masqueto. Começando com o que é o UML. A UML significa Unified Modeling Language, ou em português, Linguagem de Modelagem Unificada. Ela é um padrão internacional criado para ajudar desenvolvedores a representar graficamente um sistema, como um sistema funciona. A ideia é simples. Ao invés de escrever muitas páginas de um texto explicando como será o sistema, usamos diagramas que mostram visualmente a estrutura, o comportamento, os processos e as interações. É como se a UML fosse um idioma visual. Ela ajuda todo mundo da equipe a falar a mesma língua, facilitando a comunicação entre analistas, desenvolvedores, designers, gerentes e até o próprio cliente. Situações em que a UML é útil. A UML pode ser usada praticamente todas as etapas de um projeto de software. Na análise de requisitos, quando estamos entendendo o que o cliente precisa. Na fase de projetos, quando decidimos como o sistema será organizado por dentro. Na comunicação com a equipe, porque os diagramas facilitam muito a explicação. Na documentação, para registrar como o sistema funciona. E na manutenção, principalmente quando alguém precisa entender um sistema antigo. Ou seja, a UML não serve só para desenhar. Ela ajuda a estruturar o pensamento e evitar erros ainda no papel, antes mesmo de escrever uma linha de código. Tipos de diagrama UML. A UML possui vários tipos de diagramas, cada um com uma função específica. Os principais são o caso de uso. Mostra o que o sistema faz e quem utiliza. O diagrama de classe mostra as estruturas internas do sistema. Diagrama de sequência mostra a ordem das interações entre objetos. Diagrama de atividades representa o fluxo das ações parecidos com um fluxograma. Diagrama de estados mostra os estados possíveis de um objeto. Diagrama de componentes mostra os módulos que compõem o sistema. Cada diagrama responde a uma pergunta diferente sobre software, por isso se complementam. O que é caso de uso? O caso de uso é uma ferramenta muito simples e poderosa. Ele conta como uma história. É a história de como o usuário interage com o sistema para atingir um objetivo. Por exemplo, realizar login, cadastrar produto, gerar relatório e fazer uma compra. Ela é fácil de entender porque não usa linguagem técnica. Qualquer pessoa, até quem não entende de programação, consegue ler um caso de uso. Os casos de uso ajudam no trabalho de várias maneiras. Ajudam a entender os requisitos do sistema, facilitam a conversa com o cliente e os usuários e servem como base para criar outros diagramas mais detalhados. Ajudam no desenvolvimento, ajudam na criação de testes, mostram tudo o que o sistema realmente precisa ter, evitando esquecer algo importante. Ou seja, os casos de uso são o primeiro passo para transformar uma ideia em um projeto organizado de software. O que é diagrama de classe? O diagrama de classe é um dos mais importantes da UML. Ele mostra a estrutura do sistema por dentro, como se fosse uma arquitetura interna. Nele, cada classe representa um conceito importante do sistema, por exemplo, usuário, produto, cliente, carrinho e pagamento. Dentro de classes, colocamos os atributos, como nome, preço, código e etc. E os métodos, as ações que a classe pode executar. O diagrama de classe também mostra como essas classes se relacionam. Ela é fundamental para entender a estrutura do sistema antes de programar, documentar o projeto, auxiliar na comunicação entre a equipe, planejar a implementação do código, organizar a lógica interna do sistema e, a partir do diagrama de classe que nasce, a arquitetura do software. Relacionamentos do diagrama de classe. No diagrama de classe, os relacionamentos mostram como as classes se ligam, dependem ou fazem parte uma da outra. Eles são essenciais para entender como o sistema funciona por dentro. Associação. O que é? É um relacionamento mais básico, mostra
que uma classe conhece a outra ou se relaciona com ela de alguma forma. Associação indica que existe uma ligação estável, mas sem dependência forte. Como representada, uma linha simples ligando duas classes por seta ou não. Exemplo: um professor ensina alunos, um cliente faz pedidos. O professor pode existir sem os alunos e os alunos podem existir sem aquele professor específico. Multiplicidade. O que é? Indica quantas instâncias de uma classe podem ser relacionadas com a outra. É colocada nas pontas das associações. Exemplo: a multiplicidade ajuda a estabelecer regras muito importantes. Agregação. O que é? É um tipo de associação que representa uma relação todo-parte, porém fraca. A parte pode existir sozinha, mesmo sem o todo, mesmo se o todo for agregado. Como representada, linha com losango branco na classe que é o todo. Exemplo prático: uma empresa agrega vários departamentos, mas um departamento continua existindo mesmo se a empresa for fechada. Uma biblioteca agrega vários livros. Os livros não dependem da biblioteca para existir. Eles podem ser doados, vendidos e etc. Quando usar? Quando a parte não depende do todo. Composição. O que é? É um tipo mais forte de agregação. A parte não pode existir sem o todo. Se o todo é destruído, a parte também é. Como é representada? Linha com losango preto no lado do todo. Exemplo prático: um carro tem um motor. Se o carro deixa de existir, o motor também deixa. Uma casa com cômodos. Os cômodos só existem dentro daquela casa. Quando usar? Quando a parte depende totalmente do todo. Generalização. O que é? Mostra que uma classe herda atributos e comportamentos de outra. A classe pai é mais genérica, a classe filha é mais específica. Como é representada? A linha com seta vazada apontando para a classe pai. Tudo que está na classe pai é herdado pelas classes filhas. Dependência. O que é? É o relacionamento mais fraco de todos. Mostra que uma classe usa outra, mas apenas de forma temporária, geralmente dentro de um método. A classe dependente precisa da outra para funcionar, mas não mantém uma relação permanente. Como representada? Linha tracejada com uma seta. Exemplo: quando usar? Quando a relação só é momentânea, usada dentro de um processo. Diagrama de atividade. Esse diagrama mostra fluxos das atividades no sistema. Ele funciona como um fluxograma mais detalhado, mostrando ações, decisões e paralelismos e caminhos possíveis. É muito usado para entender processos, comportamentos e fluxos de trabalho. E essa foi a explicação completa dos slides de análise de projeto web. Obrigada pela atenção.